Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Olá, você que acompanha mais um episódio do Nos Corredores do Varejo. É sempre um prazer tê-los por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a crise do varejo. O que vem acontecendo, por que os resultados principalmente das grandes redes não são tão positivos nesse primeiro momento. A gente vê várias redes fechando lojas e o pequeno varejista também sofrendo. Para essa conversa, a gente convidou o Murilo Moreno. O Murilo é um profissional de marketing com resultados fantásticos durante toda a sua carreira. Para vocês terem uma ideia, ele foi da Fiat, quando a Fiat pulou do quarto para o primeiro lugar no mercado brasileiro. Ele passou pela Nissan, no momento que a Nissan saltou do 13º para o 6º lugar no mercado. Entre os seus trabalhos mais conhecidos está um dos comerciais mais vistos no mundo em 2011, o dos pôneis malditos da Nissan Frontier. Eu tenho certeza que você lembra desse comercial e tenho certeza que nesse momento, na sua cabeça, você está ouvindo aqueles pôneis malditos falando. Se você procurava um responsável por isso, prazer, esse responsável é o Murilo. Ele conquistou, entre outros prêmios, o Prêmio Caboré como profissional de marketing e como anunciante, além de ser eleito um dos 100 homens de marketing do mundo pela Ad Age Global. Atualmente, ele dedica-se a passar os seus aprendizados na carreira de duas formas, seja como consultor ou como professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Murilo, é um prazer tê-lo por aqui. Vamos visitar de novo o tema Americanas, mas dessa vez a gente não vai falar diretamente dela. O nosso objetivo é falar do momento do varejo. E existem várias análises que falam que uma das culpas do momento que o varejo está passando tem relação com a crise da Americanas. E aí já é a primeira opinião que eu quero de você. Tem relação ou estão achando uma desculpa, colocando um bode na sala que seria Americanas para uma coisa muito maior que a gente está passando? Eu acho que tem relação e é um bode na sala. Então, primeiro, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite, não sei que hora que o povo vai assistir, mas obrigado pelo convite de estar aqui com você, Fábio. Basicamente, o que a gente está falando é que a Americanas, ela talvez seja aí uma força que aumentou uma crise que já estava chegando. Todo mundo fala claramente que o e-commerce foi empurrado pela pandemia, ou seja, a pandemia acelerou o processo. Então, é bem provável que a Americanas seja um acelerador do processo que já estava vindo. E talvez seja um encadeamento de coisas. A partir do momento que o e-commerce começa a pegar cada vez mais tração, automaticamente quem vive do mercado, vamos chamar de offline, ou seja, da loja de rua, começa a perceber, sentir isso nas vendas e começa a adaptar o modelo. Talvez Americanas, querendo não perder o momento, ela foi mais gulosa do que deveria ser, e aí a crise dela criou uma crise de credibilidade, vamos falar assim, no mercado, e talvez o que a gente esteja vendo é uma aceleração do processo que ia acontecer com Americanas ou sem Americanas. Bom, e a gente olhando, né, para o varejo em geral, a primeira coisa que assusta é a quantidade de grandes redes fechando um número importante de lojas, né? A gente tem que tomar cuidado porque outro dia saiu a notícia da Renner, a Renner fechando não sei quantas lojas, a hora que você vai olhar é Camicado, que é uma operação diferente, que é outro público, outro objetivo totalmente diferente. Eu não colocaria a Renner nesse mesmo pacote, mas também fechou algumas lojas com a bandeira Renner. E aí a gente vai olhar para todas, ver a C&A diminuindo o ritmo de expansão que tinha anunciado para os próximos anos. A gente vê Tok e assim por diante. Onde que está onde que tá a raiz dessa crise que a gente está passando agora?
Cara, se eu soubesse, eu já estava milionário. Sério. Assim, o que a gente consegue perceber claramente é que existe uma crise do varejo. Essa crise do varejo é uma crise de modelo de negócios. E ela era uma crise já anunciada há algumas décadas atrás. Não dá para a gente considerar que vai ter o e-commerce, ele vai ser forte e o mercado de rua vai ser tão forte quanto. Junto a isso aí, a gente tem uma guerra, que é a guerra por conquistar o espaço antes dos outros. Então, a gente fala de omnichannel, a gente fala de modernidades, tudo que está acontecendo, como se isso fosse assim entrar no mercado e nada fosse mudar. Só para ficar no varejo, pegar um exemplo antigo que também tem a ver, é mais ou menos o que aconteceu com o Walmart nos Estados Unidos, quando o Walmart começou a ir para cidades do interior. A gente viu N empresas quebrando, o comércio local quebrando, todo mundo reclamando contra o Walmart. Passado alguns anos, o que a gente percebe é o Walmart se estabeleceu, o comércio voltou a crescer num outro formato, num outro jeito de atender, num outro jeito de vender, e está tudo bem, porque era uma questão de adequação ou de transição. O que a gente está percebendo e não tem uma resposta é que o mercado está mudando demais, porque o modelo de negócio de venda varejo está mudando completamente. Se a gente olhar, vamos puxar então umas décadas atrás que você falou. O primeiro e segundo governo Lula, o crescimento do país foi muito impulsionado em cima de crédito e ações para fazerem com que o público conseguisse consumir mais, né? Então, eu lembro que a gente tinha lá programa voltado para carro, para compra de carro, programa voltado para linha branca, tinha várias ações focadas no consumo, né? Eu acho que foi o período, pelo menos que eu lembre, foi um período de crescimento do varejo de uma forma mais acelerada. Se eu olho para o mercado de shopping center, por exemplo, você tinha ali no começo, do começo dos anos 2000 para 2010, o mercado de shopping praticamente dobrou no Brasil. Foram, assim, de perder a conta no número de shoppings que foram inaugurados. Só que esse período acabou, né? E aí o que ficou na conta? Continuando em shopping, vários com vacância enorme não conseguiram ocupar suas lojas, esses que nasceram em 2010, 11, 12, não conseguiram ocupar suas lojas, e veio arrastando essa crise até então, e depois tem pandemia e assim por diante. Ou seja, a gente teve uma mudança de modelo econômico, modelo de crescimento da economia, que talvez a do começo dos anos 2000 tenha esgotado, né, o que dava. O que o comércio vai ter que fazer? Pensando nisso, pensando que a gente vai ter um crescimento de economia mais devagar daqui para frente, não dá para a gente imaginar crescimento de 5, 6, 7%, como viu lá atrás, e com essa novidade, vamos dizer assim, da internet, que lá atrás também não tinha, era muito fraca ainda, né? O comércio vai ter que fazer para se ajustar para isso? Olhando para frente, o que você vê como mudanças necessárias para que ele consiga retomar esse crescimento? É uma resposta ampla demais, porque cada segmento talvez tenha comportamentos diferentes. Vou dar um exemplo, né? Uhum. Comparar dois produtos. Se eu sou um cara que vendo geladeira, lógico que quando o governo entra, coloca um incentivo, eu vou vender mais geladeira porque quem está com a geladeira velha vai trocar. Mas vai chegar um momento em que as geladeiras velhas vão estar todas trocadas e automaticamente o mercado vai novamente parar. Se eu sou um cara que fabrico iogurte, eu com certeza vou continuar crescendo enquanto o mercado estiver demandando por mais dinheiro no bolso, demandando por novos produtos alimentícios. Por quê? Porque eu como iogurte todo dia. Talvez eu mude o patamar, chega uma hora que eu pare de crescer, mas eu não caio como o caso da geladeira. Então, o varejo tem essa característica de ser diversos tipos de empresa
ou diversos tipos de comércio com o mesmo nome. Então, a gente não Uhum. pode generalizar. A grande vantagem do hipermercado, do supermercado, é que ele acaba, dependendo da rede, tendo de geladeira a iogurte. E aí ele sofre menos a variância, né? Eu sou egresso do mercado automotivo, é onde que eu mais trabalho como consultor. O mercado automotivo ele vive de altos e baixos. As pessoas trocam, chega uma hora, para de trocar, depois trocam de novo, para de trocar. E toda vez que para de trocar, o incentivo ajuda a acelerar o processo de troca. Então, o que acontece? Para o mercado voltar, a primeira coisa é o que o governo deve estar fazendo agora. É bem provável que saia durante esses dias digamos, um incentivo, né, uma mudança de lei no mercado automotivo. Esse é um primeiro aceno para o mercado de que o governo vai voltar a colocar dinheiro para girar. Bem provável que na esteira disso a gente tenha talvez o mercado de linha branca, mercado de televisão, também tendo algum tipo de incentivo via governo. Mas uma coisa que tinha em 2008, que agora dificilmente vai ter, é um acréscimo no salário das pessoas de baixa renda via algum tipo de bolsa, né? Bolsa Família, bolsa qualquer coisa que seja, porque o governo já colocou esse dinheiro na rua, as pessoas já mudaram de patamar, já passaram a gastar, significa dizer que não tem um dinheiro novo acontecendo. O dinheiro novo só vai acontecer se realmente, através dos incentivos, a gente tiver um giro maior digamos, da economia como um todo, do varejo como um todo. Legal. Você falou do supermercado, né? Supermercado eu acho que é um dos setores que se a gente olhar nos últimos 20, 30 anos, talvez tenha sido um dos setores do varejo que mais mudaram, né? Porque a gente pega o pré-existência das grandes lojas, né, dos hipermercados, então você tinha ali o supermercado normal, que era quem dominava. Lojas menores, de bairro, um pouco maior do que isso, tal, e assim por diante. Chega ali anos 80, anos 90, vem o boom dos hipermercados, né? Que vai se estender até 2000 e alguma coisa. Aí o modelo de hipermercado começa a ter uma crise, que eu acho também que a gente pode associar um pouco a crise do modelo de hipermercado ao crescimento do mercado de shopping, porque o hipermercado era o shopping de muitos lugares, e aí quando passou a ter shopping, por que eu vou para o hipermercado? Né? Você entra com essa crise do hipermercado, aí começa a aparecer os atacarejos. Bem, nos últimos anos aí os atacarejos crescendo até não querer mais, você deve ter visto a matéria que saiu na semana passada, já falando que os atacarejos estão começando a abrir o bico também. Né? É, a impressão que eu tenho, e é isso que eu queria colocar como uma provocação, uma pergunta para você. O mercado, às vezes, ele é muito seguidor de onda, seguidor de tendência. Então, alguém veio com um hipermercado que funcionou, um monte de gente despejou hipermercado. Né? Um monte de empresa decidiu fazer hipermercado. Aí alguém veio e começou a se dar bem com um atacarejo, todo mundo foi para o atacarejo. E isso faz com que os modelos se esgotem muito rapidamente. Né? Acho que isso faz sentido? Ou isso um movimento normal que acontece mesmo no mercado, vai acontecer, não tem o que fazer? Eu acho que tem um pouco do que você está falando e tem um pouco da economia. O que quer dizer? Eu vou começar pela economia, depois eu vou para aquilo que você está falando. É, quem é apaixonado pelo varejo consegue entender a história de qualquer país olhando o varejo. O varejo é reflexo da economia, reflexo da história do país. Você fez uma linha aí, concordo 90% com ela, só acrescentaria um pouquinho mais de coisa, que é o seguinte, é, por que o hipermercado aparece? O hipermercado aparece por uma questão de falta de dinheiro, ou seja, crise. As pessoas sem dinheiro no bolso, elas vão atrás de opção mais barata e elas começam a viajar, vamos dizer assim, Uhum, 10, 20 uhum. quilômetros para ir num supermercado grande que tenha custo mais baixo. Era a época de inflação, inflação, quanto mais você comprasse volume, melhor era. Então, isso incentivou muito o hipermercado no Brasil. O hipermercado durou até mais ou menos o começo do Plano Real. Ali no Plano Real começa a crise dos hipermercados, que não é de um dia para o outro. Começa a crise porque se o dinheiro estabiliza e a gente
passa a ter tranquilidade para comprar em pequena quantidade, eu passo a comprar do lado de casa. Aí os Uhum. supermercados de bairro aparecem. Então, os supermercados de bairro são resultado da inflação caindo com plano real. Só que a inflação começa a voltar de novo, devagarzinho, devagarzinho, e aí o que acontece é que num certo momento, na crise de 2008, volta o modelo de, vamos dizer, de compras maiores, só que em vez de voltar como hipermercado, volta como atacado. Só que esse atacado, alguém mais esperto fala, opa, eu podia fazer um atacado em que ou eu vendo grandes quantidades, ou eu vendo pequenas quantidades, mas um pouquinho mais caro, mas eu vendo individualmente. E aí eu crio o famoso atacarejo. E começou ali por 2008, 2009, e vem devagarzinho o atacarejo crescendo. E aí você começa a ter dois modelos no Brasil. Você tem o modelo do atacarejo, eu quero comprar em valor mais baixo, ou eu quero comprar pequena quantidade e começa a ter as lojas de conveniência e proximidade crescendo na região, principalmente onde o dinheiro está mais disponível, digamos assim, e o cara compra mais picado. Então, assim, você vê claramente um movimento de vai e volta. Concordo contigo com a ideia do, em certos lugares, o hipermercado era o shopping center e tem uma certa transição de público, mas o que acontece, o que a gente percebe muito claramente, é que essas transições todas são resultados exatamente dessa mudança de bolso, tamanho de bolso das pessoas. Aí, a segunda coisa com relação àquilo que você falou de tendência, todo mundo vem atrás, claramente, eu gosto muito de falar, eu sempre cito as paletas mexicanas como exemplo, que é o seguinte: se você, Fábio, começou a ganhar dinheiro, eu falo, opa, o Fábio está ganhando dinheiro, ele montou um negócio de paleta mexicana, eu vou lá montar também uma paleta mexicana. Todo mundo começa a montar, num certo momento o mercado fica abarrotado e aí todo mundo passa a perder dinheiro. Os atacarejos está acontecendo isso, os atacarejos estão cada vez mais volumosos em número de lojas e o pior, estão chegando cada vez mais perto da cidade. Então, o modelo de negócio do atacarejo, que é vou fazer grandes lojas longe do centro para poder ter custos menores, à medida que você vai chegando mais perto do centro, você vai pagando aluguel mais caro. Por quê? Por que você coloca mais pertinho? Porque você quer estar no meio do caminho. Em vez do cara andar 20 quilômetros, ele anda 10 e para. Só que alguém vem e coloca um a 5, aí o outro vem e coloca 2. Na hora que você vê, você está no centro da cidade com um atacarejo, bem no meio do centro, pagando caro, mas fazendo isso para poder garantir uma participação e aí todo mundo passa a perder. No começo da sua fala, na primeira pergunta que o Fábio fez, a gente estava falando sobre a crise e falando que era parte da Americanas, parte do desenrolar do e-commerce, né? E é nisso que eu queria focar. Você acha que o e-commerce, essa crise viria de qualquer forma por conta do crescimento do e-commerce e da lentidão com que o varejo demora a se adaptar ou a descobrir novos caminhos? A crise ia chegar de todo jeito. Ela é uma crise de modelo de negócio. Então, a crise de modelo de negócio, ela sempre aparece, você quer queira, quer não. Vou pegar um exemplo também de varejo, mas um varejo diferente, para a gente lembrar. Tinha uma rede chamada Blockbuster, que era a maior rede do mundo, todo mundo conhece a história, e todo mundo fala, ó, fechou, fechou, fechou. Não fechou porque a Netflix teve custos menores, não fechou porque a Netflix tinha mais pontos de distribuição, mas é porque a Netflix achou um jeito de distribuir, a Netflix, a primeira, não essa Netflix que a gente tem de streaming, mas aquela que mandava CD pelo correio. Ela achou um jeito de distribuir que resolvia N custos, mas assim, julgava o custo lá para baixo, e ela, além de tudo, no caso da Netflix, ela usou inclusive de ficar sócia, vamos chamar assim, dos grandes estúdios de cinema, para poder ter custos tão baixos quanto a Blockbuster, e aí, com isso, o modelo da Blockbuster ruiu. Blockbuster, 10 anos antes, se tivesse olhado e ela teve a chance de comprar a Netflix e não comprou, se ela tivesse pensado, olha, o que está mudando é simplesmente eu tenho um concorrente novo ou o modelo de negócio está mudando? Essa é a coisa mais importante. A gente falou de paleta mexicana,
Paleta mexicana é um tipo novo de sorvete, então é só mais um sorvete no mercado, ou é uma revolução no mercado de sobremesas? Era só um tipo novo de sorvete, tanto que veio e foi. Ainda existem as paletas, mas é só um pedaço do mercado. Em compensação, Blockbuster tá aí, não sei aonde, mortinha, enterradinha, não existe mais, e Netflix virou a potência que virou. Legal esse gancho para a gente olhar os varejistas. A impressão que eu tenho é que grande parte dos varejistas atuais não entenderam a mudança no sistema de negócio com o crescimento da internet. E aí eu vou pegar um exemplo que um ou dois episódios atrás a gente tratou bastante aqui, que eu não consigo entender. É a diferença que você tem, por exemplo, você pegar a mesma loja, você vai lá e o preço do produto na loja física é um, se você entrar no site da loja é outro. Ou seja, as operações são independentes, né? Agora, o prejuízo para a marca que você traz com isso, para mim é enorme. É enorme, porque você confunde o consumidor, né? E você cria um concorrente de você mesmo. Ao invés de você fazer uma coisa em que o online traga para o offline ou vice-versa, né? Mas que você converse nos dois canais, você faz uma coisa em que você confunde o consumidor. Outro dia eu passei por isso, porque eram 3 ou 4 produtos que eu queria comprar. Eu tinha loja, eu até queria mais rápido o produto, não queria ficar esperando na internet. Tinha loja na minha cidade. Eu entrei no site da loja para ver o preço, e a hora que eu vi, o preço era mais caro na loja física. Aí eu falei, pô, gente, não faz sentido isso, né? Não faz sentido isso. A entrega não era nem tão longa assim. Então, a impressão que eu tenho, e não vou. E aí não dá para a gente tirar nem o grande varejista nem o pequeno, tá? Mas eu acho que poucos são os varejistas que conseguiram entender essa mudança de modelo de negócio, mesmo com a crise em andamento. Eu vou te dizer o seguinte, na verdade, a gente está aprendendo. Acho que o mundo como um todo está aprendendo. O primeiro movimento é, eu tenho uma loja e eu crio assim, um puxadinho para poder vender pela internet. A gente cria um puxadinho e quando a gente cria um puxadinho, a gente vira, ó, se vira aí para alguém lá para tocar o negócio. E essa pessoa que vai tocar o negócio, ela começa a ter os custos dela. De repente, ela está simplesmente sendo parte do estoque, então fica mais fácil ela cobrar mais baixo. Até para ganhar mercado, ela passa a cobrar mais baixo para poder romper o medo das pessoas de comprar pela internet. Ah, será que vai chegar? Será que não vai chegar? Então, esse é o início lá do e-commerce. De repente, esse negócio cresce e a maior parte das pessoas não percebe esse estranhamento, vamos falar assim, entre o preço de um lugar e o preço do outro, a não ser que seja alguém que esteja no dia a dia sofrendo e tentando entender a cabeça do consumidor, porque é o que você falou, o consumidor chega e fala, mas peraí, esse produto aqui, se eu comprar com você pela internet é mais barato, me vende aqui. Então a primeira reação das empresas foi, se chegar alguém e falar que tem um preço mais barato no nosso site, pode vender pelo preço. Então era quando o cara ia no gerente, o gerente autorizava o desconto. A grande coisa é que o cliente ele é muito mais inteligente do que o varejista. O que eu quero dizer com isso? O cliente é um só, o varejista são várias pessoas. Então, é mais difícil os neurônios do varejista se juntarem do que os neurônios do cliente. Demora mais tempo para a reação entre o dono de um business unit, né, de uma unidade de negócio, conversar com o outro e falar, nossa, precisamos resolver, sendo que os dois, teoricamente, são concorrentes. Primeiro, concorrentes no mercado, segundo, concorrentes dentro da própria empresa. Que, olha, ele vai ser promovido antes de mim, eu quero fazer o meu, eu não quero fazer. Então, precisa de alguém em cima falando, não, gente, ó, vamos fazer um preço só. Aí você vê, Magazine Luiza, o preço é um só, Casas Bahia, o preço é um só. Por quê? Porque esses alguém em cima está falando o seguinte, não, gente, acabou essa briga. Vamos fazer um preço, mesmo que os custos sejam diferentes, e os custos são diferentes. Uma coisa é eu ter uma estrutura toda de gente para vender, loja física, então eu tenho um jeito de calcular custo de um jeito, diferente de eu ter centro de distribuição, sistema para
para vender, não ser hackeado, não ser invadido, etc. Tal, são custos diferentes, mas no final tem que fazer uma média e falar, ó, o meu preço vai ser esse. Resumindo uma história longa, o que está acontecendo é que a gente tem claramente uma curva de aprendizado que quanto mais rápido eu aprender, melhor para a marca, para a imagem do varejo meu, seja online ou seja offline. Um dia eu vi um post seu que falava um pouco sobre o lado B do autosserviço, né? Você até citava ali o caso da Centauro, com cadeado nas camisas, né? Camisas de futebol para não serem roubadas. Então a gente tem os varejistas incluindo a tecnologia no dia a dia. E a Centauro é um ótimo exemplo, porque você vai à loja deles hoje, esse novo modelo de loja deles, é uma loja fantástica, que você tem uma experiência ali dentro muito, muito legal. Mas ao mesmo tempo que eu trago a tecnologia, eu tiro um pouco o fator humano, que é o vendedor, que estava ali, e que em muitos casos resolve um problema do cliente. Né? Seja eu não achar o tamanho que eu quero daquela camiseta, seja eu não achar a camiseta na loja. E aí, antes você tinha o vendedor chato que não saía do seu pé, e agora você não tem o vendedor. Às vezes é difícil você achar alguém que te ajude com isso. Você acha que, de um modo geral, o varejo está conseguindo buscar esse equilíbrio entre tecnologia e fator humano? Ou a gente ainda está no momento, vamos dizer assim, meio deslumbrado da tecnologia, em que acha que, bom, beleza, a loja ser tecnológica vai resolver todos os problemas e eu não preciso mais ter gente ali dentro atendendo outras pessoas? Eu sou mais da segunda linha. Acho que a gente ainda está deslumbrado, a gente ainda está perdido com o modelo de negócio. Acho que talvez tenha uma ou outra rede que esteja um pouquinho mais à frente, digamos assim, mas na média está todo mundo ainda tentando modelo. Você falou da Centauro, eu escrevi lá a respeito da minha experiência, que foi saudade dos vendedores me enchendo a paciência para poder comprar alguma coisa. Realmente tinha mais vendedor do que cliente, agora tem mais cliente do que vendedor. E é a mesma Centauro que acabou de lançar uma loja super high-tech, super moderna, maravilhosa, uma experiência espetacular. Vou até escrever a respeito, porque eu fiquei impressionado. Eu amo a Centauro, porque a Centauro está sempre se reinventando. Ela está, se não me engano, esse é o modelo 5.0 ou 6.0 do que eles chamam de loja de varejo experiencial, alguma coisa por aí. Então, assim, eles estão sempre inventando, mas o rabo continua. O que eu quero dizer com o rabo? Tem aquela loja antiga ou que está num lugar onde que não vale a pena o investimento para ter toda a tecnologia, toda a experiência mais moderna que seja. Então, se ela quer uma que está avante, está desse jeito, imagina então quem não tem dinheiro, ou quem não tem tempo, ou quem não tem estrutura para poder ficar pensando em modelos de negócio. Tem muita loja que, se fizer um planograma bem feito, já resolve o problema dela, né? Muita loja pequena em shopping, de rede de franquia, ou mesmo sem rede de franquia, que está lá atrás ainda, nem entrou ainda na internet. Quanto mais ter planograma. Então a gente tem uma variação tão grande, mas tão grande, mas tão grande, em termos de varejo, que é difícil a gente falar, e o que a gente vê, talvez você, talvez Thaís, talvez eu, que estamos mais voltados a entender o mercado, tendência, ou, no meu caso, que eu sou consultor da coisa, a gente está sempre lá na ponta, mas tem um rabo muito grande, e eu adoro falar que tem um rabo muito grande, porque assim, tem muita gente que, sem colocar dinheiro em chat GPT, em sistema de tecnologia, em qualquer coisa que seja, só de arrumar a casa ganha espaço, porque cliente indo à loja física ainda tem aos montes. Tem uma coisa interessante que você está falando aí, que a gente já falou aqui em outros episódios desse podcast, é que nem tudo convém a todo mundo, né?
Depende muito de quem é o seu cliente, qual é o seu negócio, sobre o que é a sua loja, onde você está, para a gente conseguir. É preciso analisar tudo isso para entender o que convém a cada negócio. Mas eu também entendo que a gente está num momento de mudança, né? A pandemia acelerou um pouco isso, mas tem uma mudança de comportamento do consumidor, tem uma mudança geracional aí, tem tecnologias entrando, e para a gente tentar ser didático, já que você também é professor, o que eu queria te pedir é o seguinte: a gente consegue elencar aqui de uma forma muito simples e direta o que efetivamente é uma mudança do modelo de negócios de varejo que é incontestável e o que ainda está em transformação e o que a gente está aprendendo a lidar? Eu acho que algumas coisas a gente pode até falar, outras seria até leviano tentar resolver. Mas a primeira coisa é a seguinte: o cliente, independente do mercado, ele tem um nível de informação que ele nunca teve. E isso faz claramente uma mudança de força dentro do ponto de vendas. Então, se antigamente eu, para comprar, vamos pegar um exemplo básico, eu vou comprar uma pasta de dente na drogaria da esquina. Se antigamente eu teria que andar 5, 10 quilômetros para poder ir em 10 pontos de vendas e ver diferença de preço, e aí eu acabava comprando por uma questão de tempo e cansaço na segunda no máximo. Hoje em dia, com 3 minutos de pesquisa na internet, eu vejo preços diferentes e eu sei se aquele preço que está lá é ou não é o que eu quero pagar ou o mais barato possível para pagar naquele produto. Se o produto é o mesmo, por que eu vou pagar mais caro? Então, assim, a não ser que tenha uma qualidade de trabalho, de serviço fantástico que me faz querer pagar mais por aquilo, se for simplesmente a pasta de dente versus pasta de dente, eu compro no lugar mais barato, seja na internet ou no ponto físico. Então, essa é a primeira coisa. O cliente, hoje, ele tem um nível de informação que, se a gente, como varejista, não souber disso, ou fingir que isso não existe, a gente vai perder venda e não sabe por que está perdendo venda. Do mesmo jeito, do outro lado, não dá para negar que o e-commerce barra delivery, vamos colocar os dois juntos, eles fizeram uma mudança, uma bagunça no processo. Porque se antigamente, vamos sair de São Paulo, vamos pensar numa cidade pequena do interior, tá? Minha família é de Barra Longa, uma cidade pequena em Minas Gerais de 2.500 habitantes. Se eu quisesse comprar um livro antigamente, eu tinha um comércio lá que vendia alguns títulos, que o cara ia em Ponte Nova, comprava e deixava lá disponível e cobrava o preço que ele queria. Ou eu ia para Ponte Nova, onde tinha uma livraria mais ou menos boa, ou eu ia para Belo Horizonte, viajava para Belo Horizonte e nesse dia eu comprava. Então a informação lá em Barra Longa era pequena. Hoje em dia não, hoje eu entro na Amazon, independente do preço, eu compro fácil. Se a Amazon quisesse cobrar mais caro, o cara de Barra Longa ia pagar numa boa, porque agora ele consegue comprar, ele consegue receber. Uma coisa que lá no passado não conseguia. Ele não conseguia descobrir o livro, ele não conseguia alguém que botasse no correio para ele, porque as livrarias não estavam prontas para isso, não queriam fazer isso, e mesmo que ele esperasse 10, 20 dias, o livro não chegava para ele. Só que hoje o delivery entrega, dependendo da cidade, dependendo da região, em menos de 2 horas está na sua casa, qualquer coisa que seja. Então, essa revolução é a segunda revolução que a gente pode colocar. Então, a primeira é cliente tendo muita informação, o segundo, o delivery mudando a questão. E o terceiro, que eu acho que com esses três a gente tem uma figura boa, é a questão da experiência. A gente percebe claramente o seguinte: os bons comércios, os bons varejos são aqueles que acrescentaram uma razão de ser para o cliente estar dentro do ponto de vendas. Quando eu saio para comprar, mesmo que eu vá comprar ovo, tá? Eu estou de algum jeito me divertindo. Então, eu posso sair para comprar o ovo e ser chato, ou eu posso sair e ser divertido o caminho, a compra, o processo como todo. É por isso que a gente ama a padaria. A gente vai em padaria, a gente se diverte com o olho
E quando a padaria é muito boa, a gente se diverte com as pessoas, que todo mundo é muito bem-humorado, conversa, você acaba ficando amigo das pessoas da padaria. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está procurando não só na padaria, a gente está procurando em tudo. A gente quer a experiência em tudo. E a gente aceita pagar, não absurdamente mais caro, mas a gente aceita pagar pela experiência em qualquer lugar. Então, se a gente pegar esses três pontos, talvez sejam os pontos que realmente não tem volta. Daqui para diante, esses três elementos têm que estar em qualquer tipo de varejo que a gente venha fazer. Legal. Antes de eu passar a bola para o Fábio, deixa eu só fazer um comentário que tem um ponto da sua fala que me chamou a atenção, achei super interessante. Quando a gente fala de experiência, outras vezes a gente falou disso por aqui, sempre vem, parece que vem junto a carga da tecnologia. Então, parece que tem que ser uma coisa revolucionária, que a pessoa tenha acesso a, sei lá, realidade virtual e consiga usar esse produto de várias formas diferentes. E você resumiu a experiência aqui de um jeito que eu achei super interessante, que tem a ver com ser agradável, mais do que ser tecnológico, né? Precisa ser agradável o processo de compra. E ser agradável o processo de compra é uma coisa tão ampla, não necessariamente envolve tecnologia, mas envolve o vendedor, o bom humor do vendedor, envolve ter um ambiente que seja agradável, que não significa ter um ambiente super tecnológico, mas simplesmente que seja um ambiente, de repente, acolhedor. Envolve outras coisas, e eu achei esse um gancho importante para quem nos ouve, porque você não precisa trazer a tecnologia mais moderna para o seu negócio. De repente, só prestar atenção no vendedor e em como ele se relaciona com quem está na sua loja já vai fazer uma super diferença na experiência de compra de quem está ali. E a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre a importância do vendedor, num episódio sobre a NRF, que a gente entrevistou o pessoal que foi para a NRF e falou muito sobre essa experiência. Às vezes, o olhar que você tem para o vendedor na loja já faz uma super diferença na experiência que o consumidor vai ter durante a compra. Esse processo de transformação do varejo, né, a gente o crescimento da tecnologia tem várias coisas que a gente às vezes olha pouco, né? Porque nós estamos falando muito aqui de loja, 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 loja. Um lado do varejo que tem crescido muito, que é quase um varejo informal, mas é a venda de produto por rede social, né? Em que a pessoa tem isso, acho que na pandemia, acredito que tenha começado, e foi uma coisa que manteve depois, que são as lives que algumas ou lojas pequenas ou então pessoas que compram roupa para revender fazem, e a pessoa fica no ar durante 6 horas, 7 horas e vende assim muito, porque ela tem uma audiência rotativa, cada um que entra compra uma coisinha e tal. A gente já fez também um episódio sobre isso aqui. E aí que eu vou com a minha pergunta, Murilo. Será que não falta um pouco pro varejo tradicional buscar essas inspirações em coisas simples que são feitas? E aí volta porque a Thaís falou, essa experiência simples, esse atendimento mais corpo a corpo, mais de padaria que a gente vê. Será que não está faltando isso? O varejo tradicional olhar para isso, para buscar de novo a proximidade com o consumidor? O varejo tradicional não está se distanciando demais do consumidor, talvez acreditando na tecnologia, e isso seja uma das coisas que impulsiona a própria crise? Cara, essa pergunta é difícil, porque, primeiro, a questão da venda, dessa venda por programa, rede social, etc., sempre existiu. Ela não tinha a É. tecnologia embarcada. Então, quando Uhum. você pensa na Tupperware, que está aí em crise, a Tupperware é uma empresa de varejo, varejo mesmo, né? Porque, apesar de ser uma indústria, é o varejo, ela montou uma estrutura de varejo na base chama todo mundo, demonstra o produto, jantarzinho, bate-papo, né? E vende aquele kit a preços astronômicos, porque eu fiz esse relacionamento de 2, 3, 4, 5 horas, como você está falando. Uhum. Eu lembro de experiência, das primeiras experiências com Shoptime, olha só como é que somos antigos, né? Shoptime, lá no começo, eu vendi carro no Shoptime. E era muito interessante que a gente percebeu o seguinte: o primeiro programa não vendia nada, o segundo programa não vendia nada. Lá para o quinto, sexto programa começava a vender.
porque assim, é um produto muito mais difícil de tomar decisão, mas você toma decisão, por incrível que pareça, assistindo um vídeo. Chega uma hora que você fala, eu quero comprar esse carro. Nunca dirigia, mas olha, conheço tanto esse carro que eu quero comprar. Então, esse processo que você está falando é a entrada da tecnologia no mundo que já existia, do boca a boca, né? Ou das experiências tipo a Tupperware, né? Como dizem no interior, né? Tupperware. Então, assim, o que acontece? As empresas brasileiras até tentaram fazer isso, mas diferentemente da China, a China isso aí é febre, né? Os chineses compram muito através de programas no online, que está lá 4, 5, 6 horas, o cara entra, vê um tempo e compra, porque ele está explicando, mostrando, etc. Tal. Só que no Brasil não funcionou por N razões. Primeiro, uma questão de cultura. Segundo, uma questão de custo. E para você fazer isso, e é sempre esse o risco, quem fez isso aí, a- até a Americanas fez. A Americana fez, a Marisa fez, é, todo mundo, né? A Magalu fez, todo mundo fez, mas aí montam uma puta de uma estrutura num custo imensamente alto e aí o negócio não fecha porque a venda não bate. A grande vantagem do que você falou é que são todos que nem influencers de internet. Gente com celular e um bom jeito de apresentar que convence, porque é muito mais importante o jeito de apresentar, o jeito de explicar, do que a parafernália de ter um diretor de iluminação, um diretor de som, etc. Tal, que transforma uma coisa que era para ser simples e barata numa coisa absurdamente cara. Ontem a gente estava conversando com o pessoal e estavam falando sobre, para moda feminina, que isso funciona muito, a história de você preparar uma linha, um kit, e mandar para casa da pessoa. Aí a pessoa experimenta aquelas roupas, vê que ela gosta, o que ela gosta fica, o que não gosta devolve. É um tipo de contato que se a gente for parar para pensar, de novo, gostei do que você falou, é uma coisa que já existia. Você tinha lá a sacoleira que ia para cidades que tinham venda de roupa, comprava um monte de coisa, ia, deixava na casa da pessoa, voltava uma semana depois para pegar ou não. Mas eu acho, ao mesmo tempo, eu acho tão legal, porque você recupera uma coisa que já existia e dependendo da loja, dependendo da marca, você tira o que antes tinha um certo preconceito no ar para virar uma coisa exclusiva, né? É, Então, mas vocês não acham que isso faz mais sentido para marcas menores que estão entrando no mercado do que para marcas que já estão consolidadas? Não, depende do produto, depende da marca, tudo depende na vida, né? Essa palavra, meu sobrenome deveria ser depende, porque tudo depende. Vou te dar um exemplo. Eu dei de Dia das Mães para minha esposa, eu dei uma bota. Comprei essa bota no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque essa loja, especificamente, ela não tem loja física, só tem na internet. É uma bota que está na moda, etc. Tal. Ela pediu para mim, eu fui lá, comprei 10 vezes, né? Estava mais caro que um automóvel, mas eu comprei em 10 vezes. Chegou, tamanho da minha esposa, sobrou um tanto na bota na frente. Então ela, na mesma hora, mandou mensagem para o pessoal, que demorou a responder, mas respondeu, manda para a gente de volta, que a gente troca e tudo. Então, assim, certos produtos, se você não tiver essa flexibilidade, você não vende. Como é que você compra um sapato sem experimentar? Você tem que ir na loja. Então, assim, a loja, a loja de sapato, ela tende a ser mais lenta para ir para a internet. Aí os caras inventam todo o processo de eu mando, se não servir, fecha a caixa, entrega no Correios, que o Correios me devolve. E o cara paga 3 fretes, mas ele garante que pelo menos na parte das vendas comece a acontecer pela internet. Ele amplia. Mesma coisa a roupa. A roupa é por isso que eu levo, né? O cara não quer mais vir na loja. O único jeito de eu fazer é levo a roupa lá, entrego lá e escolhe aí o que você escolher, depois eu pego o resto. Tem um risco? Tem, sempre tem. Tudo na vida tem um risco. Mas esse risco é menor do que o benefício de vender a mais. Agora, se eu for vender de novo o ovo vai uma vez, não volta. Concorda? Porque eu sei o que é ovo, como é que funciona o ovo, etc. Tal. Minha preocupação aí é outra. É como é que eu embalo o ovo para o ovo não chegar quebrado na casa do cliente. Então, cada um dos segmentos de varejo, cada um dos tipos de produto que a gente vende, tem um tipo de comportamento.
Quando eu passo a mandar as roupas para a casa do cliente, ou quando eu aceito receber o sapato de volta, ou até vender 2 ou 3 pares, sabendo que um ou dois vão voltar para trás, é porque eu estou tentando criar, dentro do mundo da internet, uma solução para o meu problema. Tem muito mais a ver, então, com o negócio do que com o tamanho, né, da marca. Pois é por isso que eu amo supermercado, por isso que eu amo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar foi o primeiro a criar um delivery. Então, quando chegou a pandemia, Pão de Açúcar explodiu antes de qualquer outro supermercado, porque ele já sabia como é que embala ovo, como é que manda couve, como é que faz para poder mandar sabonete, o que pode estar na mesma embalagem, o que não pode. E aí todo mundo veio, Carrefour, todo mundo veio correndo atrás, demorou aí uns 6 ou 7 meses. Tanto que quando começou a pandemia, o Pão de Açúcar foi uma das empresas que cresceu ao invés de cair. Know-how, experiência, conhecimento, a gente tem só de dois jeitos. Ou a gente tem tempo para poder aprender, ou a gente tem dinheiro para poder comprar. No caso, o Pão de Açúcar comprou com tempo. Foi muito mais Tinha barato as que o duas Carrefour. coisas, né? É. Não, tem os dois, mas ele gastou ali gastou menos. Quando ele criou o Amélia, lá em 2002, se eu não me engano, ele gastou tempo para poder aprender. O Carrefour teve que botar dinheiro, contratar gente cara, botar estrutura. Então, assim, know-how é uma coisa, e esse é um momento que a gente está vivendo, um momento de novos conhecimentos que demanda tempo e dinheiro. Essa história de experiência, né, de tempo que você precisa para azeitar uma operação desse tipo. Eu, há um tempo atrás, já fora da pandemia, fiz uma compra pela internet no Carrefour. E no prazo que eles tinham combinado, acho que era no dia seguinte, no final do dia, que era o horário lá que eles tinham para entrega, que eu marquei e tal, recebi minha compra, veio faltando produto. Só que não é que veio faltando porque eles não tinham, veio faltando, estava na nota, cobraram tudo, e eu não recebi o produto. Era sabonete. Sabonete. Tá bom. Aí tento entrar em contato, não consigo entrar em contato. Aí, quando eu consegui entrar em contato, explico a situação. Sei que deu uma confusão, não tinha o que fazer. Eu não consegui, na verdade, eu não consegui, via atendimento, resolver o meu problema. E eram 3 sabonetes. Falei assim: ah, meu, perdi, né? Não era um carro, então tudo bem, eram 3 sabonetes só, dava para absorver aquela perda. Juro para vocês, uns 15 dias depois, a porteira do meu prédio me chama: tem uma sacolinha aqui para você. Sacolinha, não estou esperando nada, né? A hora que eu pego, era o sabonete. Eu não sei o que diabos aconteceu. Aquilo ali se perdeu em algum lugar da entrega deles. Que eu perguntei pro cara: mas já estava aí pro porteiro? Já estava aqui? Ele falou: não, acabaram de entregar. Uns 15 dias depois, alguém percebeu uma sacolinha no setor de entregas lá e me mandaram o sabonete. Ainda bem que Assim, mandaram, né? ainda bem que mandaram. Que foi o que eu pensei na hora. Mas você vê como é difícil, né? Como é uma coisa que é o que você falou. Vai demorar um tempo para eles aprenderem a fazer o negócio e o negócio ser. A experiência ser 100%, né? A experiência ser azeitada. O pior de tudo no que está acontecendo no mercado, eu acho, é quando a empresa vende, você fala: estou devolvendo o produto por qualquer razão, e eles falam: tá bom, vai ficar um crédito aqui para você. Assim, desculpa, o meu dinheiro foi, volta o meu dinheiro. Se eu quiser comprar na sua mão, depois eu compro, mas me devolve o dinheiro. E os caras falam numa boa. O que acontece? É alguém lá dentro da empresa que resolve o problema da empresa e cria um problema de marca e um problema para o consumidor. Fala assim: ah, não, você não vai comprar aqui depois? Então aqui, ó, fica o crédito para você, mas eu não quero meu dinheiro. Eu tenho direito ao meu dinheiro? Não. E aí, assim, você tenta começar a pegar o dinheiro, e é uma complicação, porque você tem que telefonar para cá e para lá. Chega uma hora que você fala: quer saber? Dependendo do tamanho do dinheiro, você fala: deixa se trocar daí para essa empresa. E a empresa pode até ficar feliz, porque ó, é um dinheiro que vai virar lucro direto. Pode ser que o meu processo ficou mais simples, mas ele erodiu a marca de um jeito. E todo mundo tem sempre um exemplo, e toda vez que a gente conversa, fala: puta, mas aquela empresa ficou com o meu dinheiro. Você fala: ali eu não compro mais. Então, tem empresas de eletrodoméstico que eu não compro mais, porque eu tive problema para receber dinheiro de novo, eu compro no concorrente, pago mais, porque aí eu estou pagando pela minha tranquilidade. Tranquilidade. Exatamente. E olha que nesse caso aí é uma rede
que era grande e já não é tão grande, você vê claramente que é problemas, né? O preço deles era bom, mas assim, a qualidade do processo era tão ruim que eles estão sofrendo aí, é uma das que estão sofrendo e vão continuar sofrendo. Eu acho que a pandemia ela foi um momento em que todo mundo precisou sair correndo para entrar na internet, para entrar na venda eletrônica, e como você falou, né, a grande maioria não estava preparado para isso. E eu acho que teve um desgaste de marca de muitas empresas, justamente por elas terem que sair correndo, correndo atrás do rabo, para resolver alguma coisa ali que era a única forma de conseguir ter algum faturamento, e a experiência do consumidor foi tão ruim que acabou trazendo um prejuízo para frente, né? Que até conseguir limpar essa imagem e conseguir fazer com que muita gente que teve problema volte a comprar, vai ser vai, Jesus a vai Deus. dar trabalho. Então, mas vocês não acham que é um problema maior? Não é só um problema de visão de como o e-commerce funciona, mas talvez um problema de gestão, no sentido de colocar o consumidor no centro das decisões, ou de ter um olhar para a necessidade do consumidor, que aí vai além de, extrapola onde é que ele está comprando, não interessa onde o consumidor está comprando, acho que é uma cabeça de gestão de entender que é o consumidor que tem que estar no centro das suas decisões de negócio, para que você atenda às necessidades desse consumidor da melhor forma, esteja ele onde estiver. O que eu tenho a impressão é que falta esse mindset do lado do varejo. Ô, Thaís, é, a gente ainda é muito infantil, muito novo em termos de varejo quando a gente compara, por exemplo, com o mercado americano. No mercado americano, você compra um produto. Você volta na loja com o produto e fala, puxa vida, eu comprei aqui, mas eu não quero esse produto. O cara pega e fala, deixa eu ver, te dá o dinheiro. Você compra no cartão de crédito, você volta com o produto, o cara te dá o dinheiro na hora. Ele nem discute. O mercado lá é maduro de um outro jeito, porque lá a lei ajuda o consumidor. Ele está a favor do consumidor e tem uma rapidez para resolver que aqui no Brasil não tem. Você entra na justiça, mesmo no pequenas causas, para poder falar, o cara ficou com o meu dinheiro, vai demorar 2, 3 meses para poder resolver uma coisa que nos Estados Unidos é resolvida assim, o juiz pega e fala, não, ó, você está devendo esse dinheiro, devolve agora, e ó, você não entregou na hora, você vai pagar mais, não sei o quê. E aí o mercado amadurece. Tem gente que fala que eu sou doido porque eu sou apaixonado com call center. Sou louco com call center, eu adoro, né? Por quê? Porque o call center, qualquer empresa, e se eu fosse presidente de uma empresa, eu viveria dentro do call center, né? Quando eu era executivo, eu adorava pegar gravação de call center para ouvir, porque no call center você conhece todos os problemas da sua empresa, todos, todos. Tudo explode lá. E assim, é uma reclamação do cliente, quando você puxa o fio, e eu faço muito na consultoria aquela coisa de descobrir a causa raiz, né, para resolver os problemas do cliente. Então, assim, eu entro no call center para poder entender, e aí, quando você puxa o problema, você começa a falar: opa, tem um problema em área tal, um problema em área tal, um problema em área tal, você sai resolvendo. Então, assim, todos os meus trabalhos são como é que eu diminuo o número de telefone tocando no call center. E qualquer um, presidente, que entrar no call center vai descobrir, ó, o cliente está reclamando que o dinheiro não voltou, ou o cliente está reclamando que a mercadoria chegou faltando, ou o cliente está reclamando que não sei o quê. E, em vez de trabalhar estatisticamente, como algumas empresas fazem, começa a entender aquele problema, resolver aquele problema, para ter certeza que o processo como um todo vai ser resolvido. Aí passa a ter respeito, como você disse, não é uma questão de internet, não é uma questão de e-commerce, não é uma questão de qualquer coisa moderna versus o antigo, mas é uma questão de entender que a gente está aqui para poder fazer o cliente, primeiro, comprar, segundo, falar bem da gente para poder outras pessoas quererem comprar também. É o básico, né? Sim. Fazer o básico sempre é difícil. Murilo, para a gente amarrar tudo isso que a gente falou, teve uma pergunta que estava aqui no meu roteiro que eu deixei para o final, meio de propósito. Você acha que o problema que a crise do varejo hoje, óbvio que ela é multifatores, né? Mas você acha que a gente está mais ligado a uma crise
econômica e que muito tem de internacional, não é só uma coisa nacional, né? Ou ela está mais, o peso é maior pela própria falta de capacidade do varejo de se adaptar a um novo momento? A primeira coisa, eu acho que é o seguinte, a questão toda é que a tecnologia ela é mais rápida do que a mudança dos costumes. O que eu quero dizer com isso? O varejo está sofrendo porque a tecnologia ela está trazendo um fator de rupção no processo, né? É bastante disruptivo, né? E com isso o varejo está tendo que se adaptar. Só que tem que o varejo se adapta. Eu tenho dois problemas culturais: o cliente e o funcionário. O cliente e o processo interno. Então, essa crise é uma crise processual, é uma crise estrutural. Então, temos o surgimento de um novo varejo acontecendo aí por conta da tecnologia. Economicamente falando, existe crise e volta, vai, um país entra em crise, outro sai, isso é normal. E nós não estamos, por exemplo, nós estamos muito melhor do que a Argentina. A Argentina tem uma crise econômica lá, então o varejo lá está sofrendo duas vezes. Resumindo, o mundo como um todo, ele tem uma crise estrutural. O varejo está mudando. Em qualquer lugar. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando você vê como é que está esvaziando as lojas, como é que, além de esvaziar, elas estão ficando cada vez mais parecidas com as brasileiras no sentido de menos vendedor, mais para a internet, mais omnichannel. Olha, compra aqui, receba na sua casa. Olha, compre na sua casa e tire aqui, etc. Tal. Então, assim, isso não é um problema só de falta de dinheiro, é um problema de realmente de modelo de negócio. Acho que daqui a 3, 4 anos a gente vai ter uma coisa um pouquinho mais digamos, resolvida. E aí a Thaís falou lá da feira da National Retail, né? Que tem nos Estados Unidos todo ano. Esse tipo de coisa nos dá a visão do que vai acontecer. Mas não pode correr demais, porque o consumidor tem que vir junto, e não pode correr de menos, senão o consumidor vai embora e a gente não recupera ele nunca mais. E olhando para frente, você é otimista com a recuperação do varejo? Você vê que tudo bem, é uma crise, mas que rápido vai se recuperar e vai entrar na linha? Ou você acha que vai demorar para a gente sair? Eu sou apaixonado pelo varejo. Sou fissurado pelo varejo. Amo. Né? Se você quer que eu me divirta, é sair para ir em loja, para ver as coisas, etc. Tal. Então, assim, amo pensar que o varejo vai achar uma outra solução. Vou voltar lá no Walmart. Naquela época, as pequenas cidades achavam que morreu, acabou, nunca mais, não tem mais solução. Hoje você vai para uma cidade americana, qualquer que seja, é uma delícia você ir nas lojas, porque as lojas realmente se reinventaram, elas são muito mais produtos e uma orientação à experiência pessoal do que era no passado, porque antigamente era vendi, acabou, acabou. Então, assim, é muito interessante você ir para as lojas pequenas no interior dos Estados Unidos. Quando você pensa no varejo, o varejo vai se reinventar, cara. É difícil pensar que as pessoas vão querer ficar o tempo todo dentro de casa recebendo. Eu, por exemplo, amo ir em restaurante. Eu não vou querer receber dele, por melhor que seja a qualidade, a experiência de sair de casa e ir no lugar vai continuar existindo. Então, a grande solução do varejo é entender que o cliente tem que ser premiado com uma boa experiência. A má experiência tende a conseguir vender por preço. E por preço eu compro na internet, que é mais barato. Muito bom. Thaís Barrov, mais alguma pergunta? Eu tenho uma última, só para a gente amarrar. A experiência do Murilo também está na área de comunicação, marketing, publicidade. Como a gente. O que você acha que o varejo deveria fazer, ou como ele deveria se comunicar melhor para trazer o consumidor para a loja numa situação de crise que a gente vive, onde o problema está no tamanho do bolso do consumidor, né? O bolso encurtou
as decisões ficaram mais difíceis. Como você traz o consumidor para a loja e vende, sendo que o problema é falta de dinheiro? Primeira coisa é o seguinte, o mercado de luxo vai bem, obrigado. Significa dizer que dinheiro tem, mudou o jeito de tomar decisão. Então, o mercado de luxo, por exemplo, as pessoas que têm dinheiro continuam tendo dinheiro e estão continuando comprando. Então, não tem Vide uma a fila de crise. jatinho, né? Que existe. Fila para Nossa, comprar jatinho. o meu eu estou esperando já tem 5 anos e não chega, né? Primeiro, eu já pedi, segundo, eu tenho que arranjar dinheiro, porque ainda não arranjei, mas até lá, até chegar, quem sabe. Mas, segundo, que a gente tem sempre, como história, momentos em que as pessoas fazem downgrade, ou seja, compram um produto mais barato, e outros que elas fazem o upgrade quando elas começam a ter mais dinheiro no bolso. Então, isso é uma realidade. Nós estamos no momento realmente do downgrade. Significa dizer que você tem que criar condição de ter produtos mais baratos na sua linha de produtos, né, de varejo. Ou seja, o varejista tem uma vantagem. O varejista ele consegue comprar produtos de outras indústrias. A indústria, nesse momento, ela sofre mais, porque ela demora a se adaptar com mais rapidez. Lógico que, de novo, depende do varejo. McDonald's não dá para simplesmente ele fazer um sorvete pior ou um sanduíche pior. Então, ele tem que criar soluções, combo, ofertas, etc., para poder baixar o preço e as pessoas não perceberem, né? Cria um sanduíche mais simples, etc. Ou seja, soluções tem. Mas a grande questão é entender que, no caso, você tem duas coisas. Tem que ter rapidez da mudança e, segundo, que a comunicação tem que ser mais assertiva. No momento de crise, a gente tem que falar mais de preço, obrigatoriamente. No momento digamos, de fartura, você pode falar um pouquinho mais de qualidade, etc. Tal. Mas, no momento de crise, preço tem que passar a ser talvez o herói da história. Legal. Murilo, obrigado pela sua participação. Acho que foi uma. Foi ótimo, adorei. Para variar, é uma conversa que a gente faz um roteiro no começo, manda para o entrevistado o roteiro para ele saber do que a gente quer conversar e a gente vai. A conversa de varejo é isso, né? É impressionante, porque para cada resposta nasce um caminhozinho diferente, uma ideia diferente, e a gente vai se envolvendo com isso. Você termina aqui o bate-papo totalmente diferente do que a gente pensou para o começo, mas eu acho que é aí que está a graça. Você vê, eu escrevo todo dia, né? Eu criei esse hábito, tem lá as pessoas que me acompanham, e é esse tipo de coisa aqui é que faz o meu dia a dia. Eu vou escrever a respeito desse papo aqui, que o papo foi maravilhoso. Ai, que ótimo! Marca a gente! Com certeza. No mínimo, aquela coisa da padaria, que é uma realidade, assim, eu no dia a dia eu nunca pensei que eu falei aqui, mas eu nunca pensei que qual que é o prazer da padaria, como você falou, sem nenhuma tecnologia. Então, obrigado pela oportunidade. Fala pra gente onde que o pessoal pode encontrar o material que você escreve? Cara, eu todo dia estou no LinkedIn, todo dia tem lá, no LinkedIn tem lá. É só entrar, Murilo Moreno, vai me achar facinho, facinho. E todo dia eu publico o vídeo. Todo dia eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal, Murilo Moreno. Murilo.moreno, na verdade, né? Mas o meu nome, colocou meu nome e acha. E começou durante a pandemia e agora virou quase que um vício. Porque é muito gostoso primeiro, você parar para poder pensar, para quem é consultor, olhar as coisas e tentar achar uma lógica naquilo que está acontecendo sempre é bom. E segundo, que o retorno que a gente tem das pessoas é muito interessante para a gente poder entender o que está acontecendo no mercado. Muito bom. Murilo, obrigado. Thaís, obrigado. E a gente volta rapidinho com um outro tema para bater o papo. Gente, foi um prazer. Super obrigada, Murilo. Abraço, Fábio. Um abraço, obrigado a vocês dois. Nós ficamos por aqui, agradecendo a você que acompanhou esse episódio. Não deixe de seguir nossos perfis no Spotify, no Instagram, para ficar sabendo sempre que sair um conteúdo novo e poder acompanhar em primeira mão. E outra coisa, se você tiver algum tema ou algum entrevistado que queira ouvir por aqui, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail para contato@frontepesquisa.com.br, que a gente vai fazer o possível para encaixar nos próximos episódios. Tá bom? Obrigado, até mais!